pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o tema desse vídeo é sobre como economizar da melhor maneira possível o consumo de energia elétrica. Nós tivemos a notícia nesse último final de semana que por conta desse período de seca, poucas chuvas, os reservatórios nesse ano estão muito baixos e por consequência disso o governo vai ter que comprar das usinas termoelétricas a energia elétrica proveniente delas. E essa energia das termoelétricas, ela tem um custo maior do que a energia gerada pelas hidrelétricas, porque o processo de geração é mais caro. E essa conta, evidentemente, vai ser transferida para o consumidor. Para que você não tenha um impacto tão grande no seu orçamento, nós vamos dar algumas dicas essenciais para que você possa economizar da melhor maneira possível. Mas antes de você continuar assistindo o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, faça comentários, é importante os seus comentários, ative as notificações para que você seja informado de novos vídeos do canal, dê o seu joinha e principalmente compartilhe o nosso vídeo para que outras pessoas também tenham acesso ao conteúdo do canal. Dando continuidade aqui ao nosso vídeo, nós gostaríamos de primeiramente listar aqui para vocês alguns, nós podemos chamar assim, alguns vilões, né, que nós temos dentro dos eletrodomésticos, daquilo que nós usamos em casa, no nosso dia a dia, que consomem mais energia. A maioria das pessoas já sabe, mas alguns aqui são ainda surpresa para muitos. Então nós vamos colocar aqui a relação de alguns e vamos colocar como primeiro, né, nessa relação o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, ele consome, ele debita, né, ele necessita de uma potência de pelo menos 5.000 watts. Então, chuveiro elétrico, 5.000 watts. Nós estamos colocando aqui uma média. Alguns consomem menos, outros mais. Nós temos aqui também o ferro elétrico a vapor. Alguns chegam a ter uma potência de 3.000 watts. E vocês vão perceber que geralmente são os eletrodomésticos ligados ao aquecimento. São aqueles que gastam mais energia. Por exemplo, além do chuveiro elétrico, do ferro elétrico, nós temos aqui o forno elétrico. O forno elétrico, ele precisa de uma potência de mais ou menos em torno de 1.500 ou 1.700 watts, é o valor da potência de um forno elétrico. Um secador de cabelo, né? Às vezes alguém vai lá secar o cabelo e diz que não é rapidinho, mas nunca é rapidinho, né? O secador de cabelo, geralmente, a potência, vou colocar uma potência alta, porque nós temos secadores de cabelo para uso doméstico com essa potência, olha, 1.700 watts. Tem alguns que são mais fraquinhos, mas tem secadores de cabelo em torno de 1.700 watts. A chapinha, a questão da chapinha a potência dela é mais ou menos em torno de 120 watts, 100 a 120 watts. Uma potência pequena, porém, o que pega aqui é o tempo que você fica utilizando. Nós temos também aqui, se a gente puder colocar nessa relação, por exemplo, uma lave seca. Uma lavadora de roupa comum, ela gasta uma potência mais ou menos em torno de 800 watts. Mas uma lave seca, por exemplo, ela consome aí uma potência mais ou menos em torno de 4.000 watts. Então, é uma potência bem maior do que simplesmente uma lavadora de roupas. E nessa relação aqui de eletrodomésticos que estão ligados ao aquecimento, temos também a Air Fryer. Air Fryer, essa fritadeira, né? Também a potência dela em torno de 1.400 watts. Ou seja, nós estamos colocando aqui nessa relação
equipamentos ou eletrodomésticos ligados a aquecimento e eles consomem bastante. Agora, existe uma equação que nós utilizamos para calcular o consumo de quilowatt-hora. Então eu vou colocar aqui, não vou fazer cálculo para não estender, vou fazer um cálculo bem simples, mas a gente vai mostrar para vocês como deve utilizar essa equação corretamente. Então a equação é simples, qualquer um de vocês que pode utilizar, diz o seguinte, que o consumo em quilowatt-hora é diretamente proporcional à potência do equipamento, eu vou dar um exemplo aqui do chuveiro, multiplicado pelo tempo que eu estou utilizando, multiplicado pela quantidade de dias que eu vou utilizar e dividido por 1000, por quê? A potência, o valor do consumo não é em watt, é em kilowatt, né? Então, olha só, vou dar um exemplo aqui do chuveiro. Se nós aplicarmos essa equação aqui para o chuveiro, o consumo de um chuveiro de 5.000 watts, 5.000, vamos supor que o chuveiro numa determinada residência, somando todos os minutos que os moradores daquela residência utilizam o chuveiro naquele dia, nos dê 1 hora, tá? 1 hora, vamos supor que são 4 pessoas ali, cada pessoa usa em média mais ou menos 15 minutos para tomar um banho. Então, 15 minutos, 1 hora de utilização do chuveiro. Durante os 30 dias do mês, tudo isso aqui dividido por 1000. Olha só o consumo do chuveiro. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com lâmpadas. Não, porque tem muita lâmpada acesa e tudo mais, claro, ela consome energia. Mas o LED hoje, em comparação com esses equipamentos aqui, que causam aquecimento e que realmente gastam energia, é ínfimo, é muito pequeno. Então nós temos lâmpadas que têm uma eficiência de energia muito boa. Você consegue, por exemplo, uma lâmpada de LED de 15 watts, por exemplo, ela ilumina bem às vezes o ambiente, e para que você tenha um consumo expressivo tem que ficar durante muitas e muitas horas, durante todos os dias acesos. Então a gente vai perceber aqui o seguinte, que um chuveiro elétrico, utilizando 15 minutos por dia para 4 pessoas numa residência, no mês, olha só, se a gente dividir aqui, ó, 5.000 por 1000, né? 5 vezes 1, 5 vezes 3, 15. Então, um chuveiro elétrico de 5.000 watts está consumindo aqui, ó, 150 kWh. Só o chuveiro. Só o chuveiro. Agora, imagine o restante. O ferro elétrico a vapor, né? Se alguém tem um ferro elétrico a vapor, tem que usar pouquíssimas vezes. Então, eu tenho aqui o forno elétrico, 1.500 watts. Isso vai acarretando cada vez mais. E pelo que a gente ficou sabendo da notícia, que agora, nas contas de luz, durante esse período de pouca chuva, a cada 100 kW consumido, o consumidor vai ter que pagar pelo menos uma taxa de mais R$6. Então isso vai encarecer bastante o consumo do brasileiro nas regiões que são relacionadas agora com pouca água. Bom, como é que a gente faz então para reduzir esse consumo? Só para curiosidade, é importante eu comentar aqui, por exemplo, um ar-condicionado, olha só, um ar-condicionado de 12.000 BTUs, 12.000. O ar-condicionado de 12.000 BTUs, funcionando 8 horas por dia, o consumo dele é mais ou menos, em média, 22 kWh. Tem gente que fica preocupado demais com o ar-condicionado, não liga o ar-condicionado, acha que vai gastar muita energia. Ele gasta energia sim, mas se eu pegar um ar-condicionado de 12.000 BTUs funcionando por um tempo muito maior do que um chuveiro elétrico, né? Que eu coloquei 1 hora por dia só, durante 8 dias, durante um período de, durante 8 horas, durante um período de pelo menos 20 dias, eu vou ter um consumo de 22 kWh para o ar-condicionado.
Então, só para mostrar a discrepância, a diferença que existe entre o chuveiro elétrico e o consumo do ar-condicionado. Mas como é que a gente deve fazer? Voltando aqui à nossa equação, a gente vai perceber o seguinte: nessa equação aqui, eu tenho apenas duas variáveis, ou seja, a potência do eletrodoméstico eu não consigo mexer, tá certo? Então eu tenho um equipamento, não sei que eu troque, mas eu tenho um equipamento que já está comigo, um eletrodoméstico que seja, onde eu posso mexer? Eu posso mexer aqui no tempo que eu utilizo, na quantidade de horas que eu utilizo aquele equipamento e a quantidade de dias que eu estou fazendo uso. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma air fryer de 1400 watts. Quando a gente utiliza, geralmente meia hora, 20 minutos. Não é todo dia. Uma ou duas vezes na semana. Então a frequência que você utiliza, embora sejam 1400 watts, é por pouco tempo e a frequência é baixa. O ferro elétrico é importante controlar o tempo que você está utilizando. Quanto menos tempo você utilizar, menos vezes você utilizar, mais você economiza. Então, o quilowatt-hora está diretamente relacionado com a quantidade de tempo ou a frequência com que você utiliza. Então, como é o caso aqui, por exemplo, no secador de cabelo 1700 watts, o segredo é utilizar por menos tempo. Não é? Quanto menos tempo a gente utilizar, melhor. E o chuveiro elétrico, né? Bom, aí aqui não tem jeito. Você precisa tomar banho todo dia, e não importa 2 ou 3 banhos no dia. O que importa aqui é o tempo que você vai levar para tomar o seu banho. É um banho mais rápido, um banho mais curto. E é importante também dizer que o chuveiro elétrico, esses 5000 watts, é uma potência máxima dele para quando você está na posição inverno, ou seja, quando você precisa da potência máxima. Quando você altera a temperatura do chuveiro também, você não utiliza todos os 5000 watts. Você consegue diminuir a temperatura da água, fazendo com que eu consuma menos potência e a gente diminui também no tempo. Então, no chuveiro elétrico, eu consigo alterar sim a potência máxima dele através de uma chavinha seletora, que seja. Tem uns chuveiros que tem uma chave eletrônica, né, que você consegue, através de um potenciômetro, ajustar a potência do chuveiro e a gente consegue melhorar a quantidade de tempo que você usa para tomar o seu banho. Fazendo isso, observando e tomando todos esses cuidados, a gente consegue diminuir expressivamente o valor da conta de luz ou da energia elétrica que você vai pagar no final do mês. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então nos nossos próximos vídeos.